oportunidade, pelo convite de ser honrado o nosso pastor William. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor dessa casa pela oportunidade. Se você encontrou o texto, Efésios capítulo 6, localizou o versículo 10, você segure um pouquinho aí essa sua Bíblia. Vou pedir 30 segundos da sua atenção. Eu trouxe alguns livros que eu escrevi. No final vou estar lá na porta para abençoar a sua vida também com esses livros. Esther, a rainha, Dorcas, a apostoleira, o Evangelho segundo você, Deus odeia a covardia e aprendendo com Aimaas e Josias. São 4 temas. Creio que será a bênção de Deus para a sua vida. Vamos ao texto. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou contar até 3, quero que você leia este versículo junto comigo. 1, 2, 3. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu acompanho no Instagram de vocês. Vocês têm postado já algumas coisas sobre Efésios, sobre o tema. Então, creio que não precisarei falar muito sobre o texto histórico. Porém, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que ele fundou no ano 50 depois de Cristo. Paulo, quando fundou essa igreja, ele encontrou algumas dificuldades. A igreja que ele estava prestes a fundar, fundou, estava localizada no meio de um contexto muito religioso. Eles estavam no meio de uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo à deusa Diana, um templo à deusa da fertilidade. E Paulo fundou essa igreja dentro desta cidade. E este povo que morava nessa cidade, eles não só adoravam a Diana, mas como também eles viviam do templo, viviam de tudo que Diana servia para eles. Então Diana movimentava a religiosidade, movimentava a economia também de Éfeso. Por ter um lugar turístico, então tinham muitos souvenirs, pinturas, esculturas da deusa Diana, que movimentava tudo ali. Seria a mesma coisa que alguém ir até a Aparecida do Norte e abrir uma igreja no centro lá da cidade, uma Assembleia de Deus bem grande dentro da Aparecida do Norte. E esse povo foi apresentado a Paulo e ao Evangelho que Paulo pregava, e começou ali o Evangelho a ser difundido. Paulo encontra algumas dificuldades, porém a igreja vai se tornando consolidada. No livro do Apocalipse, ou na carta do Apocalipse, no seu capítulo 2, existe uma carta endereçada a esta mesma igreja pelo apóstolo João, escrita por João, mas foi ditada por Jesus. E Paulo abriu a igreja, se distanciou dela, porque ele tinha esse ministério de fundar igrejas e abrir igrejas.
E chegou um tempo em que ele viu a necessidade de conversar com esse povo, pastoreá-los mesmo que à distância. E para isso ele ainda não tinha a ferramenta do e-mail, ele não podia fazer um grupo no Telegram e colocar os membros de Éfeso. Ele escreve uma carta. Nesta carta ele trata sobre vários temas acerca do cristianismo, mas no capítulo 6 especificamente ele começa a falar sobre a relação entre pai e filho, os deveres do pai e os deveres do filho. Ele fala sobre o servo e o seu senhor, o patrão e o funcionário. Mas no versículo 10, ele começa a falar sobre algo mais profundo, digamos assim. Essa primeira expressão, no demais, irmãos meus, no demais, pode ser muito bem traduzida por finalmente ou a partir de. Ele caminha para a conclusão da carta, mas não é simplesmente só a conclusão. Ele está dizendo para o povo de Éfeso: olha, de tudo que vocês leram do começo até agora, vocês precisam entender que daqui para frente vocês precisam fazer algumas coisas, vocês precisam tomar alguns posicionamentos, vocês precisam agir de determinada maneira. No demais, irmãos meus, ou finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Paulo está falando aqui que os crentes de Éfeso, eles precisam buscar uma fonte de fortaleza, de força. Eles precisam buscar uma fonte de energia que não se encontrava neles próprios. Paulo não disse fortaleça-os em vós mesmos. Ele não disse fortaleça uns aos outros. Mas ele disse vocês precisam se fortalecer no Senhor. Aleluia. O nosso corpo necessita de algumas vitaminas. Nós precisamos nos alimentar, nos hidratar, para que a gente possa ter força. Alguém que se alimenta mal ou está doente, não consegue se alimentar, ele vai ficando fraco. Ele vai se enfraquecendo ao ponto de não conseguir se levantar, andar. Então nosso corpo não produz todas as vitaminas que nós precisamos para estarmos vivos. É necessário que a gente beba água, que a gente se alimente bem, porque nós não somos uma força autossuficiente. Da mesma maneira, na questão espiritual, é o que Paulo está dizendo: se vocês conseguissem se fortalecer sozinhos, estaria muito bem. Se vocês conseguissem buscar dentro de vocês aquilo que é necessário para estarem fortes, em pé, seria muito bom, mas vocês não possuem isso. Fortalecei-vos, no grego é endúnamus. Endúnamus vem de dunamis, que é uma força geradora de energia em si mesmo. Paulo está dizendo: olha, vocês precisam buscar força naquele que é capaz de fortalecê-los e não se desgastar fazendo isso. Aleluia! A gente vive num tempo em que muita gente procura energia renovada. Muito se fala da energia eólica, e tem vários tipos de energia. Mas todas essas energias precisam de algum tipo de combustível, algum tipo de algo que motive eles a produzir essa energia. Mas Deus não necessita de nada externo para produzir para mim e para você força e energia necessária para que a gente possa estar de pé. Deus produz nele mesmo. Deus tem de dentro dele mesmo a força
Ele não se desgasta fazendo isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Poder é dunamis. E essa força vem de Deus. Toda e qualquer energia que conhecemos, ela precisa ser renovada. Paulo continua o texto e no verso 11 ele diz a primeira frase: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos. Revestir é colocar algo por cima, é acrescentar outra veste. O que Paulo diz aqui é que nós já temos uma veste, nós já temos uma vestimenta, mas precisamos nos revestir de outra. É de conhecimento de todos que a Bíblia apresenta a nossa vida com Deus, a santidade, como vestes brancas. Uma primeira veste de santidade, sem mancha, sem mácula. Isso é o que nós temos e recebemos quando aceitamos a Jesus de fato. Quando temos a verdadeira conversão a Jesus. Quando somos imergidos no Espírito Santo. Mesmo que você nasceu na igreja assim como eu, foi necessário um dia que você de fato se convertesse. Porque filho de crente não é crente. Filho de pastor não é pastorzinho. Deus não tem netos, Ele tem filhos. Eu não sou crente no meu pai, no que ele faz. Eu preciso de uma conversão. Eu preciso um dia em que eu estou numa igreja, que eu estou em casa, e Deus realmente me encontra. Porque só vir à igreja não é o significado de ser cristão, de nascer. Paulo diz: vocês receberam essa veste, essa primeira veste. Aquilo que você tem de primeiro na sua comunhão com Cristo, ainda não é o suficiente para o que nós temos de enfrentar. Vocês precisam de algo mais. Vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. A armadura é para quem está em guerra. Meu Deus. Ninguém coloca uma armadura para dar um passeio no shopping. Nenhum soldado acorda pela manhã no seu quartel e se veste com a sua roupa de soldado, pega a sua arma, fica pronto para ir passear. Paulo está dizendo aqui que a vida cristã não é um passeio no parque. Em um livro, O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, ele diz que existe a teologia da good vibes, ou a teologia das boas vibrações, que é um evangelho light, um evangelho facilitado, onde diz: você não é o que você pratica, você não é o que você faz. O evangelho está um pouco mais facilitado, como antes. A Bíblia precisa ser atualizada. Paulo está dizendo aqui: nós estamos em guerra. Eu sei que você já tem uma primeira veste, mas para a guerra que nós vamos enfrentar não é o suficiente. Porque assim como você não consegue produzir a força necessária para estar de pé, isso que você tem precisa ser revestido. Eu tenho uma voz boa, eu canto bem, não é o suficiente. Você precisa revestir essa sua voz das armaduras de Deus. Aleluia. Eu tenho uma boa eloquência, eu prego bem, eu falo bem, não é o suficiente. Mas eu sou muito inteligente, eu decoro as coisas rápido, e isso não é o suficiente. Mas eu venho para a igreja desde pequeno, nasci na igreja, vivo na igreja, eu faço tudo na igreja, ainda não é o suficiente. Mas eu fui consagrado, reconhecido, eu tenho carteirinha de tudo ainda, não é o suficiente. Revesti-vos de toda a armadura, aleluia, de Deus.
Mas para que eu preciso me revestir das armaduras? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá bom, Paulo, eu vou colocar as armaduras. Mas para quê? Porque até então, neste culto, neste momento, nós não estamos sob ataque. Não tem ninguém aí tentando impedir o seu glória, a não ser você mesmo. Não tem ninguém ali na porta com uma arma ameaçando o nosso culto. Quando você saiu da sua casa, você não foi parado na rua por alguém que disse: onde você vai vestir desse jeito? E você teve que dizer: eu vou à padaria, porque se você dissesse que você é igreja, seria preso. Não aconteceu isso com você. Talvez você acordou até um pouco cansado, mas você disse: eu vou, tem congresso. Aleluia! Glória a Deus. Talvez você está aí com um pouco de calor, mas isso não é ciladas. Ciladas não é algo preparado sem você saber. É uma armadilha. É algo que alguém sabe o caminho que você vai, sabe por onde você anda e prepara uma armadilha para você nesse caminho. Existe uma... As pessoas subestimam o adversário. Alguns dizem que ele não tem poder algum, inteligência nenhuma. Subestimam a guerra que nós estamos vivendo. Diz: o inimigo já é um derrotado. Eu não preciso fazer algo mais porque ele já perdeu. E Paulo diz: na verdade, ele fica fazendo ciladas. Ele fica armando laços. Porque ele quer te pegar desprevenido, desapercebido. É quando você se acha mais confiante, é aí que ele está preparando uma cilada. Quando você acorda e diz: hoje acho que eu nem preciso orar, eu acho que eu nem preciso, eu vou até ouvir uma música no fone, porque acabei de sair do congresso, estou cheio. Hoje eu posso. Não pode. Não é suficiente o que você tem. Você precisa estar a todo tempo em alerta. Porque você precisa ficar firme. Aleluia! Não basta fazer, não basta ter, você precisa ficar firme. A maior dificuldade de muitos não é aceitar a Jesus, não é vir à frente, levantar a mão e aceitar. A maior dificuldade é ficar firme. Porque no momento do apelo, no momento de um culto, até que a pessoa não queira vir, a gente convence-a. A palavra também a convence. Mas Jesus disse que nem a palavra convencendo a pessoa é suficiente. Sabe por quê? Porque ele disse que um homem saiu a semear, semeou sementes, uma caiu à beira do caminho, mas veio as aves e a levou. Ou seja, esse alguém é que ouviu a palavra, ela caiu no coração e não teve tempo de criar raiz. O maligno já tomou. Então você pode ouvir essa pregação hoje, mas se ela não se enraizar no seu coração, não vai adiantar. Por isso que muitas pessoas começam e hoje já não estão mais firmes. Vocês precisam ficar firmes com a armadura para suportar as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas isso aqui me pegou. Carne e sangue. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vida na igreja é muito difícil, né? No mundo também. Porque a gente se relaciona com outros seres humanos. Carne e sangue. Pessoas. Pessoas, algumas vezes, difíceis no seu temperamento.
Pessoas que às vezes não poupam esforços algum em nos tirar do sério. Você mesmo, muitas das vezes, age dessa maneira. Sabe quando a gente está lutando a guerra errada? É quando a gente começa a olhar para as pessoas, ao invés de entender que por trás das atitudes das pessoas existe um mover espiritual, seja divino ou seja maligno. E por que é tão difícil a gente não se embaraçar com a carne e com o sangue? Porque nós somos carne e sangue. Nós temos temperamento difícil. Nem todos nós conseguem levar um desaforo para casa. O velho homem, a velha mulher, já logo te chama e diz: vamos brigar. A nossa guerra agora é contra essa menina aí. Esquece coisa espiritual. Ela é nossa inimiga. Misericórdia, Jesus. A nossa guerra é contra esse moço aí agora. É ele que tem que sentir o peso da nossa mão agora. Eu sou espiritual, Deus, mas olha, meus braços hoje estão meio desviados. Eu vou guerrear hoje contra a carne e contra a sangue. Tá bom, lá fora a pessoa te afronta. Mas o grande problema, irmão, é que essa carta foi escrita para uma igreja. Aleluia! E o problema da guerra contra a carne e o sangue estava dentro da igreja. Sabe quando é isso? Como acontece isso? A gente vai fazer um congresso. Irmão, eu cresci na Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, e eu nunca participei de um congresso em que alguém disse: não gostei da cor. Outros dizem: não gostei do hino. Alguns ensaios, chega na semana do congresso e dizem: eu não vou tocar. Aí você ensaiou ali 3 meses, deu um solo para a pessoa, chega no dia do culto e diz: não vou solar. É forte. E aí a gente pode confundir dizendo que é o inimigo que está furioso contra a gente, mas não é. Não é mesmo. Não, porque não é o inimigo que toca aqui, não é o inimigo que canta, que não somos nós. É isso mesmo. É a nossa carne, é o nosso sangue se levantando contra outra carne, contra outro sangue. Mas a gente diz o quê? É o inimigo. Não, irmão. O inimigo, você levanta a mão e fala o nome de Jesus, ele vai embora. Mas e eu, e você, e a nossa carnalidade gritando todo dia. Eita, uma oração do pastor, o inimigo vai embora. Agora e eu? E a minha personalidade? E o meu jeito ruim de ser? Ou está falando: não, vocês estão guerreando errado. Se você gastar energia contra a carne, contra a sangue, quando surgir uma guerra espiritual, você vai gastar tudo. Se você gastar energia com o que não é para gastar energia, quando for necessário, você vai estar. A nossa guerra, na verdade, é contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu não encontrei contra o irmão da direita, contra o irmão da esquerda, contra o rejeito, contra o oponente. Não, eu encontrei aqui só coisa espiritual. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus. Pela segunda vez ele está falando da armadura. Ele está repetindo porque é algo importante. E aqui a gente vai dar um salto nos versículos para frente, porque Paulo vai falar quais são essas armaduras, ou quais são as peças dessa armadura. A primeira que ele vai falar é o cinto da verdade. Aleluia! Paulo tem em sua mente a armadura do soldado romano, que usava um cinto
que era responsável por prender a armadura ao corpo. E o cinto que Paulo fala é o cinto da verdade. A Bíblia diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, palavra e verdade é a mesma coisa. Então vamos parafrasear, que é o cinto da palavra, que segura a armadura. Você pode começar a se preparar para uma guerra, mas a primeira coisa que você precisa ter é a palavra. A gente gosta de cantar. Eu amo cantar. Eu gosto de tocar. Eu gosto de cantar hinos, ouvir hinos. Mas o que eu preciso, o que me sustenta de fato no dia da adversidade é a palavra. Sem a palavra a gente fica desestruturado. Sem a palavra a gente fica sem saber para onde vai. O próprio Paulo disse que se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a guerra? Pensa, os soldados estão esperando alguma coisa, e quem vai tocar a trombeta toca o toque errado. Ele toca o de descanso quando é para levantar. Quando é para levantar, ele toca o de descansar. A palavra, quando alguém pega a palavra e manuseia ela de forma errada, intencionalmente ou não, a gente fica confuso e não sabe para onde ir. Quando a palavra, quando esse cinto da palavra ele é posto de maneira errada, toda a armadura fica comprometida. Mas poucos gostam, irmão, da palavra. O povo gosta de ver tudo na internet. Alguns dizem que os nossos jovens podem fazer qualquer tipo de coisa. Se eles quiserem estudar física nuclear, engenharia espacial, se eles quiserem calcular a massa da Terra em relação ao Sol, ele pode falar 4 ou 5 idiomas. As nossas crianças podem fazer 10, 15 coisas ao mesmo tempo, mas quando se trata da palavra, alguém sempre diz: mas maneira um pouco na palavra, porque ele é muito novo ainda. Então, muda um pouco, porque ele está começando agora. Você dá um celular para uma criança de 7 anos, ele faz um monte de coisa, ele invade a NASA. Mas às vezes você dá uma Bíblia para um jovem, ele não acha Naum. Paulo está falando, você precisa começar pela palavra. Porque o mundo começou por uma palavra. Aleluia! É a palavra que nos mantém de pé, a palavra que nos mantém firmes, é a palavra. Tudo deve começar pela palavra. Vocês precisam colocar a couraça da justiça. Era uma armadura que protegia do pescoço até abaixo da coxa. Vocês precisam calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz.
a ansiedade vai batendo na nossa porta. Aí quando você está triste, chateado, alguém percebe, você fala, não vai vir uma palavra de ânimo, ele diz, isso aí é o quê? Isso é frescura, levanta, vai embora. Vai fazer uma terapia. Pode começar aqui hoje, sua terapia. Você precisa colocar também o capacete da salvação. Proteção. Proteger a sua mente. Proteger o que você pensa. Proteger os seus sonhos, objetivos. Você precisa de tudo isso. Para quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Sabe qual é o dia mau? O dia mau é quando aquele golpe te atinge com muita força. É quando você até quer orar, mas não consegue. É quando você vai abrir a boca para falar com Deus e a lágrima sai antes da palavra. É aquele dia que você sente que você não está bem. É o dia mau. É o dia que você não consegue orar como antes, o dia que você não consegue seguir a sua vida com Deus como antes. É quando você não está bem psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esse dia é o dia mau. E Paulo não diz, você tem que ter essa armadura, porque talvez, quem sabe, um dia chegará o dia mau. Não, ele diz que você pode estar armado com as armaduras, porque vai chegar o dia mau. Irmãos, ninguém consegue passar por essa vida sem sofrer o dia mau. E não é literalmente um dia, porque se fosse um dia, a gente aguentava. Cambaleando, chorando, sangrando, a gente aguentava. Mas e quando esse dia dura meses, anos? E quando parece que nunca vai passar esse dia mau? Como que a gente resiste? Como que a gente fica de pé se esse dia parece que não passa? Algumas outras áreas da vida até andam, mas essa área vive um dia mau eterno. Você precisa estar com toda essa armadura, porque o dia mau vai chegar. E é o dia mau que denuncia a sua resistência. O dia mau denuncia a sua resistência. Resistir é permanecer, ficar, estar. Em uma guerra, a resistência conta muito. Você está vendo que a Rússia guerreia contra a Ucrânia. Há quanto tempo eles estão resistindo? Eles estão resistindo. Algumas cidades que foram conquistadas estão sendo reconquistadas, porque eles estão resistindo. Em uma luta, vale mais o quanto você suporta do que o quanto de você bate. Aleluia! Não é difícil de encontrar muitas pessoas que eram exímios soldados de ataque, pregavam, cantavam, profetizavam, expulsava todo qualquer tipo de demônio, fazia campanha no monte. Quantas pessoas já nos abençoou com palavras, com pregações, e hoje já não estão mais. Atacaram muito, mas na resistência faltou algo. Irmão, quando alguém sai desse exército, ele não prejudica simplesmente só ele, mas é um a menos lutando do nosso lado. Por isso que volta lá na carne contra o sangue. Você não pode ficar feliz quando um soldado é abatido. Não pode sair da sua boca aquela triste frase, eu já sabia. Misericórdia, Jesus. Mas também, né? Um soldado que cai é prejudicial para mim também e para você também. Se alguém
andava do seu lado, cultuava do seu lado, e hoje já não está mais. Faltou a resistência no dia mau. Não é motivo para a gente dizer, vamos seguir a vida, sair das manda 10. Não. O dia mau chega para todo mundo. E é muito possível você estar aqui hoje nesse dia mau. É muito possível você estar aqui hoje cantando e estar passando um dia mau. E que a sua vontade é de gritar, ou simplesmente sair daqui para casa, ficar sozinho, porque o dia mau chegou na sua casa. O diagnóstico da doença chegou na sua casa. O desemprego bateu na sua casa. A crise espiritual chegou em você. Você está vivendo um dia mau, mas você está aqui hoje. A palavra é para você. Aí você pode dizer, essa palavra aí chegou um pouco tarde, porque foi semana passada que eu comecei a passar por isso. Olha, se essa mensagem tivesse sido domingo retrasado, eu ainda estava de pé. Eu não estava do jeito que eu estou. Não, a palavra chegou um pouco tarde. Como a palavra não é minha, eu posso afirmar que ela não chegou tarde. A grande prova é que você está aí me ouvindo, já fazem alguns minutos. Aleluia! O dia mau te encontrou. E você está falando para ficar firme? Como? Você precisa ficar firme, resistir. E havendo feito tudo, ficar firme. Você vê que Paulo usa as mesmas palavras o tempo todo? Mas o que é fazer tudo? Porque havendo feito tudo, ficar firme. O que é tudo? Será que é cantar, pregar, tocar? Isso é fazer tudo? Será que é ser usado nos 9 dons? O que é fazer tudo para Paulo? Ele está falando de tudo que ele falou acima. Depois de você se fortalecer, depois de você ser revestido, depois de tudo pronto, a guerra vai começar. Não, como assim? Eu ainda não estou na guerra. Quer dizer que tudo isso que eu estou enfrentando não é nem o começo. Paulo está dizendo, depois que você fizer tudo, aí vai intensificar o ataque do adversário. Porque depois com a armadura, com a espada, pronto, você não vai ficar parado. Você não vai ficar esperando alguma coisa acontecer. Porque Deus criou uma igreja que ela não é reagente a alguma coisa. A igreja é agente. Não é a igreja que está esperando um ataque. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Eu nunca vi porta andar. Quem está em ataque é a igreja. Paulo está dizendo, começa a se revestir. A igreja está começando agora, mas já vai colocando a armadura. Vocês estão perdendo ataques aqui e ali, mas ainda não começou mesmo. Você vai entrar na guerra daqui a pouco. Aleluia! Isso que você está passando, isso que você está sofrendo, isso que você está chorando, é Deus começando a trabalhar na sua estrutura para você poder entrar de fato nessa guerra. Aleluia! Irmão, para quem está já forte, ouvir isso é maravilhoso. Mas e para quem já não consegue dar um passo? E o Espírito de Deus falou forte no meu coração essa madrugada. Exatamente sobre isso, sobre pessoas que estão no dia mau, que estão pensando como que vai ser a segunda-feira. Porque aqui ainda tem você ainda dá um abraço nela, você ainda dá uma palavra para ela. Ela está pensando, quando eu voltar para lá? Quando eu voltar para lá sozinho.
em que quem tem que dar a palavra sou eu, e eu não tenho a palavra. Onde quem tem que abraçar vai ser eu que vou ter que abraçar, mas eu estou precisando de um abraço. Eu vim com uma palavra assertiva essa manhã. Talvez você não pule, não rode, não corra, talvez você saia fortalecido. Amanhã vai ser diferente. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Amanhã vai ser diferente. A depressão é a total falta de esperança no dia de amanhã. E eu preciso que você faça uma oração e sempre atingir que você está. A armadura é coisa pessoal. Para cada um é uma armadura. Então essa é a primeira oração que você vai fazer caladinho. Até porque tem coisas que você não contou para ninguém ainda. Você precisa falar com Deus. Você sabe qual foi o dia mau que te encontrou? Você sabe onde foi o golpe forte que você recebeu? Só você sabe. Só você sabe o peso dessa lágrima que está caindo no seu rosto agora. E antes da gente ir para o coletivo, a gente vai no individual, no íntimo da alma. Quero que você faça uma oração aí a Deus. Pai, eu ouvi a palavra. O Senhor falou comigo. Mas o Senhor sabe quanto o meu coração está ferido. E o Senhor está me convidando para uma guerra. Olha para mim, olha o meu estado, olha como eu estou. Será que eu vou servir para a guerra? Será que essa palavra é para mim mesmo? Será que o Senhor dá conta comigo para essa guerra? Se quando eu coloco a armadura, a própria armadura me machuca, porque eu já estou todo ferido. A ferramenta que eu tenho para usar, ela também me fere. Porque quando alguém me chama para cantar, eu não consigo cantar, porque eu estou completamente ferido. E eu não queria estar assim. Eu não queria estar desse jeito, eu queria estar completamente diferente. Mas a palavra de Deus, desde o início, foi para você que você não se fortalece sozinho. Deixa claro que se Ele tem a vontade de essa manhã te fortalecer, Ele vai te fortalecer, mesmo você não tendo condições para isso. Você pode falar com Deus aí? Na medida que você for se sentindo tocado, que você consiga liberar um glória. Mas aquele glória diferente, sabe aquele glória que vem lá do fundo da alma, carregado de machucados, de feridas. É esse glória que você vai hoje, ele vai ser libertador para você aqui essa manhã. Deus ajudou os soldados e vai começar a tratar as nossas feridas aqui. Aleluia.
Quem é soldado, quem está na linha de frente também, porque quem está na linha de frente também sofre. E uma das piores coisas é você estar na linha de frente, porque você não pode demonstrar para todo mundo que você está ferido, porque você tem que cuidar das feridas das pessoas. Mas esta manhã